do Senhor para a igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o pastor vai ministrar a tua palavra agora. Usa ele com poder e autoridade, com ousadia. Senhor, toma, amigo Espírito Santo, usa o pastor para a minha vida, porque eu preciso de uma resposta. E também a tua igreja, fala com a gente através da tua palavra. Restaura, batiza com o Espírito Santo, cura, transforma, liberta, salva vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e do pastor, se aplaude a Deus pela vida do homem do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos alegres de estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos com os irmãos. Mas para nós não perdermos muito tempo, vá abrindo a sua Bíblia aí, no livro de São Mateus, capítulo 27. São Mateus, capítulo 27. Nós vamos fazer a leitura. Todos abriram São Mateus 27. A partir do verso 45 até o verso 52. Amém? Podemos ler? Amém. Nos fala assim a palavra do Senhor. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em uma vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Poder sentar os irmãos. Irmãos, nós estamos alegres de podermos estar ministrando a palavra do Senhor. Eu fico assim um pouco meio constrangido só de ver aqui grandes pregadores, né? Depois de uma palavra dessa que a nossa irmã Sheila trouxe aqui, eu já estava quase entrando debaixo daquela cadeira, mas eu estava ali glorificando a Deus pela palavra, porque quem conheceu a irmã Sheila e veio hoje ela pregando, é aquilo que Deus pode fazer na tua vida, conforme tem feito na nossa vida. Em ver o irmão Luiz sentado, fora aqueles dois varão ali, que está sempre com vocês aqui, e não deixa a peteca cair. O que eles mandam aqui é a palavra. Mas eu quero dizer para vocês que eu não sou diferente. A única coisa que eu não consigo fazer é o que eles fazem. Coloca tudo na memória e deixa sair. O crente tem a memória de Cristo, a mente é de Cristo, mas alguns têm uma certa dificuldade de memorizar as palavras que estuda. Eu sou um que tem um pouquinho, mas eu não sou bobo. Como eu não consigo gravar e fazer igual eles, eu pego o meu livrinho e escrevo. É como se Deus estivesse te dando uma revelação, e se você não pudesse guardar, quantos aqui não conseguem guardar o sonho que sonha à noite? Eu às vezes não me lembro. Essa noite eu sonhei, foi muito, mas eu falo para ela: ó, eu não me lembro do que eu sonhei, não sei te contar. Às vezes entra sonho diabólico. Eu estava assistindo uma pregação evangélica quando foi pela madrugada, comecei a sonhar com o inferno, com os demônios, com muita coisa atacando, que eu não entendi nada. Eu falei: Jesus, falei para ela outro dia, não contei o sonho que eu não lembrava.
Falei, minha filha, mas foi uma batalha travada nesta noite. Mas Deus, Ele continua nos dando vitória. Irmãos, só para que vocês possam glorificar Deus, hoje eu estou falando perfeitamente. Mas eu passei alguns anos aqui com os irmãos orando. O ano todinho do ano passado para esse ano, sem poder trocar uma palavra. Eu fiquei em jejum na igreja sem uma palavra sequer. E eu gosto de louvar a Deus, eu gosto de pregar a palavra, eu gosto de estar junto com os irmãos batendo papo, e não podia falar nada. Um calo na corda vocal me tirou essa possibilidade de poder estar falando da palavra de Deus e outras coisas mais. E eu passei pela operação dia 22 de fevereiro. Aleluia. Tiraram o calo, fui lá ver, que é um pólipo na corda vocal. Alguns falaram até, está sabendo aí? Olha, irmãos, cuidado com essas palavras que a gente ouve e depois sai falando. Tá sabendo aí? Tá não? Tá não? Sabendo não? Assim mesmo. Teve um irmão que veio aqui chorar aqui, ó. Aqui. Na minha porta. Ô irmão Ademir, o que tá vendo contigo? Eu falei, ué, tá vendo nada? Estou bem, graças a Deus. Que isso? Poxa, você está escondendo de mim. Chorou. Ele é meu amigo. Ele chorou. Eu fico até arrepiado aqui de saber disso. Mas ele falou para mim mesmo, que é o irmão Rubens lá da Matriz. O irmão sabe, o irmão da Matriz sabe. Ele está sempre aqui com a gente. Tu me falou que você está com câncer na corda vocal, né? Tu tá para morrer? Que isso, rapaz? Longe de mim. Se te falaram, esqueceram de falar que Deus já me curou. Eu não tenho nada. Eu estou livre para poder. Não, só não estou podendo cantar. Aleluia! E assim aconteceu, irmãos. Eu operei dia 22 de fevereiro. E agora estou podendo dar uns glórias. Estou podendo cantar. Estou podendo expressar a minha voz. A única coisa que acontece é que o geladinho ali, ele entra aqui, né? Resseca. Acontece com vocês? Muito. É, né? Resseca. Já tem até um copo d'água aqui esperando. Irmãos, nós fizemos a leitura. Vamos para a palavra, que a gente não tem muito tempo não, senão a gente come ali o tempo do nosso irmão. Vocês já ouviram bastante palavra hoje, mas a palavra, os irmãos sabem que a palavra é que liberta, é que transforma. É através dessa palavra que você vai ao céu. Sem ela não chega não. Ela é a bússola para a nossa vida. É uma regra de fé. E se você seguir, não estou falando você seguir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foi abolido, mas você não precisa seguir ele. Você siga a Bíblia, toda a palavra que está escrito para nós aqui, que vai nos livrar do inferno. Se você obedecer, certamente você vai ver Deus. Você vai chegar diante de Deus. Então nós fizemos uma leitura em São Mateus, no capítulo 27, que vem falar a respeito da crucificação de Jesus. Os irmãos sabem que ele veio a esta terra, passou pelo seu ministério, veio já em prol disso, de sofrer pela tua vida, de pagar o preço pela tua vida, por aquilo que você não pode e não tem condições de fazer. Ele veio para fazer isso. Ele veio cumprir a lei que nós não pudemos cumprir, não tínhamos condições, ele cumpriu por nós. Chegou ao ponto de ser levado até o madeiro. E os irmãos veem aqui que Jesus sofreu. Nós acabamos de ler aqui que Jesus, ele sofreu. Tanto como ele chegou ao ponto de clamar a Deus, ao Pai, porque ele não estava suportando mais aquela aflição. Mas ele tinha que passar por esta aflição. Porque quando ele clamava, ele lembrava do povo que estava esperando este momento. Aqueles que criam na sua palavra, aqueles que andou, seguiu e estava crendo naquele momento que ele disse que iria passar por isto, morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E a nossa vitória, a vitória da igreja está no ressuscitar de Jesus. Porque se ele não tivesse ressuscitado, o que valia para nós hoje estar aqui pregando a palavra?
certamente não estaríamos aqui, porque seríamos e continuaríamos sendo escravos. E escravo tem alguma liberdade? Onde já se viu um escravo ter liberdade? Em lugar nenhum. Só na televisão, só na Globo, que bota lá o povo para ser um escravo livre. Mas não tem isso, não existe. Escravo é escravo. O único escravo que na verdade foi com o propósito de Deus, foi como escravo, só José, que foi para trabalhar, e Deus tinha propósito naquilo. Nós deixamos de ser escravo? Não. Continuamos sendo escravo, mas escravo de Deus, fazendo a sua vontade, sabendo para onde você vai, se na verdade você está pautado e crendo que você vai para o céu, que esse sacrifício vale para você. Irmãos, dentro dessa passagem, eu não quero me pautar, porque eu li aqui que aconteceu, 4 coisas aconteceram aqui dentro dessa passagem que nós lemos. Quando Jesus bradou em grande voz, em alta voz, dizendo no verso 50, Jesus clamou em grande voz, em voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. 4 coisas aconteceram ali. O véu do templo se rasgou de cima para baixo. Aconteceu isso aqui. Está vendo só? 4 coisas aconteceram. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu-se a terra, fenderam-se as pedras e abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Dentro dessas 4 coisas que aconteceram aqui, eu só quero citar só uma, só do véu que foi rasgado de cima a baixo, de alto a baixo. Isso é sinal, como já temos ouvido até alguns pregadores dizendo, e é verdade, isso rasgou de cima para baixo, para você não continuar olhando para baixo. Você olha para cima e você vê o milagre de Deus. Você olhando o véu se rasgando lá em cima, você está olhando para Deus. Agora, quando tu olha para baixo, você vê todo o sacrifício que Jesus ele fez ali na cruz do Calvário pela tua vida e pela minha. Isso é que ele veio fazer. Mas para falar, irmãos, desse véu, nós precisamos voltar lá atrás. O véu que a Bíblia está falando aqui é o véu que estava lá no templo do Antigo Testamento. O véu trazia uma separação entre aquilo que era santo e aquilo que era profano, aquilo que não tinha condições de chegar diante de Deus. Fazendo uma comparação aqui, nós vamos olhar para essa cortina, sendo que ela está no lugar oposto, está do lado de lá. Se ela estivesse aqui, fazia a separação do lugar santo e do lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos, só o Senhor estava ali. No lugar santo dos santos, esse véu não permitia, porque você via a beleza de Deus. Não permitia que você se chegava a Deus. O sacerdote podia chegar até aqui, parava aqui, oferecia o propósito pelo pecado do povo e pelo próprio pecado dele, as ofertas de adoração ao Senhor, mas ele não podia chegar aqui. Era toda hora. Você hoje tem a liberdade, você entra na igreja, sai, às vezes sai até murmurando que a palavra hoje não foi dentro daquilo que você esperava, mas naquele dia eles não tinham condições de fazer isso. Quando o sumo sacerdote passava desse lado para chegar do lado de cá da cortina que ele o cercava, ele ia com sacrifício, ele ia com sangue, porque desse lado estava a presença de Deus, desse lado estava a arca que continha a presença de Deus,
E aqui em cima dessa arca estavam os dois querubins, um de frente para o outro. E em cima dele estava o propiciatório. Estava ali algo que nenhum homem poderia oferecer se tivesse chegar até ali para oferecer um sacrifício, se tivesse em má condição. O pecado ele rodeia de uma tal forma, irmãos. E o pecado faz essa separação. Então nós vamos ver que existia essa separação entre o homem e Deus. Hoje você ouve a palavra de Deus, você está perto, Deus se aproxima de você, você se aproxima de Deus através da sua oração. Não existe melhor maneira, conforme já foi falado aqui hoje, de você se aproximar de Deus. É de joelho. Ele quer ver você de joelho. E sabe quem fica insatisfeito com isso? É o inimigo, o adversário das vossas almas. Meu Deus. É ele que não quer, é ele que não gosta que a igreja se dobre diante de Deus para clamar aquele que tudo pode. É aquele que tem solução para a tua vida. Talvez você entrou aqui hoje com essa separação ainda na tua vida que não pode te deixar você se aproximar de Deus. Ainda existe alguma coisa que te afasta de Deus. Irmão, isso é questão de quê? De consciência. Porque a única coisa que afastava e que afasta o homem de Deus é o pecado. É só o pecado, nada mais afasta o homem de Deus. E isto aí só muda quando a pessoa reconhece o sacrifício daquele que foi levado na Calvário e te ofereceu para que você, reconhecendo ele como Salvador, você pode ser livre de todo pecado. Glória. Você pode estar limpo através da palavra, porque a palavra ela purifica. A palavra ela faz com que Deus ele olhe para você através da pessoa de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, ele não acabou não. Ele está lá à destra de Deus, e quem intercede por nós é Ele. É Jesus que intercede pela igreja. É Jesus que intercede até por você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Porque Ele tem uma obra a realizar na tua vida. Ele tem uma obra a realizar. Ele sabe qual é o momento que você vai chegar. Ele sabe. Se é, igual já foi falado aqui também, todo quebrado, chorando, todo arrasado, com a vida toda arrebentada, nós não sabemos, mas uma coisa nós temos a certeza: se Deus tem uma obra na tua vida, tu pode ir para o Paraguai que Ele está lá. Você pode ir para qualquer outro lugar que Ele vai estar lá te esperando, e não tem como fugir. Se Ele tem uma obra na tua vida aqui, creia nisso e realiza a obra dele aqui, porque Ele quer que você entre por essas portas. Essa separação, como nós falamos, ela deu início lá no jardim do Éden. O homem foi criado por Deus, foi feito por Deus, colocado no jardim para cuidar do falando, porque é impossível o homem olhar para Deus e ver Deus, mas Adão ouvia a voz de Deus. Muitas das vezes Deus está falando e nós estamos tapando o ouvido. Mandaram até no zap para mim aqui, eu até achei graça aquilo. O rapaz consegue fazer assim, do normal dele, fazer assim, embrulhar a orelha todinha. Aí fala assim, isso aqui é quando ele não está querendo ouvir os conselhos da mulher. A orelha dele dobra e entra tudinho para dentro. Não sei como que ele consegue fazer aquilo. Então, se você não quer ouvir a voz de Deus, aí você faz assim. Você fica com o teu coração fechado, endurecido. Mas Adão ouvia a voz de Deus. Ali ele tinha liberdade de falar com Deus.
A Bíblia fala que ele andou com Deus no jardim, mas deu lugar ao diabo, né? Aquele que engana foi lá e profanou o lugar. O lugar santo não pode ser profanado, não pode haver pecado, e por causa disso houve essa separação. Deus teve que tirar Adão do jardim, e Deus teve que cuidar do jardim novamente. Sabe o que Deus fez? Por causa do pecado, expulsou. Aí tem gente que fala assim: ah, mas Deus não expulsa ninguém não, Deus não exclui ninguém. Uma certa feita eu ouvi de um irmão que achou até que pegamos pesado com um outro. Não, mas não pode fazer isso não, varão. Isso aí Deus não exclui ninguém não. Ah, não? Então abre a tua Bíblia lá, vê. Lê aí, vê se Deus não tirou Adão, não foi, expulsou Adão do jardim. O próprio Deus, se Ele é Deus, é dono de tudo, Ele tira você do lugar onde não é devido. Agora imagine nós. A casa de Deus é lugar de santidade. A casa de Deus, hoje falando, a casa de Deus não é isso que está aqui não. Aqui é só um lugar de adoração. É um lugar onde nós nos reunimos para poder prestar aquilo que é devido a Deus. Mas a casa que Ele quer fazer, quer continuar fazendo morada, é o teu coração, é o templo do Espírito Santo. E se você não der lugar para isso, o outro vai habitar na casa. É um perigo isso. O outro vai habitar na casa. Eu estava conversando com uma cunhada minha, que ela era macumbeira. Era não. Agora o diabo está dando uma... Entendeu? Só está esperando ela morrer para levar para o inferno. Ela veio aqui na minha casa. E eu senti de Deus de falar isso para ela. Eu falei: minha filha, eu estava com uma ferida nessa perna aqui, uma certa feita, e a minha mente fechou. Nós não éramos crentes ainda, novo de casado. Aí eu falei para minha esposa, falei: tá difícil isso aqui, minha perna está dessa grossura, só um arranhãozinho ficou desse jeito. Aí ela falou assim: ah, vamos lá na minha irmã. Eu filho de crente, e ela veio da macumba. Eu era para abrir a mente assim e falar: eu lá conversar com o diabo? E eu vou na igreja pedir o pastor para orar por mim. Aí eu olhei para ela e falei assim: então vamos. A fragilidade do homem. Vamos. Cheguei lá mancando. Sabe quem que me atendeu, irmão? O diabo sabe ele não conhece o teu coração, o que você pensa, mas ele sabe de todo o teu comportamento. Se você estiver dando lugar para ele, ele apronta tudinho. Ele deixa tudo na conformidade para poder te esperar e te pegar naquela situação. Quando eu cheguei lá, que bati na porta, quem abriu? Ela. Quem mais estava na casa? Ela e os demônios só. Estava cuidando das coisas do demônio. Quando ela abriu a porta, não viu ela. Aí virou para mim e falou assim: cunhado, o que você está fazendo aqui essa hora? Olha a minha voz de fraqueza. Irmãos, não conta para ninguém derrota da tua vida não. Não conta não, mesmo que você esteja passando pelo pior momento. Mas não conta não. Se você for contar, dobra o joelho na sua ignorância mesmo, mas fala com Deus. Aí eu virei para ela e falei assim: cunhada, não tem jeito não. Não tem não? O que houve? Aqui. Levantei o pé para ela, a perna para ela ver. Rapidinho ela se animou: senta aí que eu já vou cuidar de você. Foi lá no quarto do demônio lá, se dobrou assim, eu de olho, eu estava de olho. A porta estava meio aberta assim. Ela se dobrou assim e falou assim: quer chamar o fulano aí para mim? Na mesma hora, ele não perdeu tempo. Só vi que ela fez assim, Os irmãos não riem não, que é verdade. Aquele que não tem Jesus no teu coração e não leva a sério a sua salvação, você passa a ser cavalo de Satanás. Ele não precisa se manifestar na tua vida não. Você que pensa que ele precisa se manifestar na tua vida. Não. Você vai andar sendo cavalo de Satanás, fazendo tudo o que ele quer, e está achando que está fazendo certo. Quantos estão aí? Cometendo os erros e fazendo coisas horrendas. E quando
cai em si. Quando vira o filho pródigo que cai em si, aí ele lembra assim, ó: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi para o meu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ó, eu não sou digno de ser chamado ou tratado como um dos teus filhos, mas me trata como um dos teus empregados. Porque a vida que eu estou levando agora, eu não posso continuar nela. Irmãos, tem gente dessa forma, está vivendo dessa forma, está vivendo dessa forma, e não quer não. Quando pergunta se quer Jesus como Salvador da vida, para receber a libertação, não quer não. Ah, Jesus não, agora eu vou ter que carregar a Bíblia. Hoje, a gente não sabe qual é a diferença mais, porque todo mundo carrega a Bíblia. A macumbeiro carrega a Bíblia. Se ele lê, tem compromisso com ela, eu não sei, mas que ele carrega, ele carrega. Então, irmãos, não adianta. Se você for servir dois senhores, tu vai agradar um e aborrecer o outro. Então vamos aborrecer o demônio, o diabo, porque a Deus não. Glória. A Deus, ele vai nos levar para morar com ele. O diabo também te leva para morar com ele, mas a casa dele é para baixo. É num lago de fogo, num lugar de tormento, num lugar onde você não vai sair mais, não vai ter condições. Agora com Deus não. Você vai adorar ele em cima e vai ficar a favor dele. Se ele te mandar você vir aqui, você vem. O que ele mandar você fazer, pedir para você fazer, você vai fazer. Mas o diabo não, é sofrimento todo o tempo. Irmãos, e analisando essa passagem, as horas já estão indo embora, né? Deus viu a necessidade. Deus viu a necessidade de prover uma coisa melhor para o homem. Quando nós falamos do homem, nós não estamos querendo botar o homem acima de todas as coisas não, porque Deus tratou dessa forma. Deus fez quem primeiro? O homem. Colocou a mulher do lado para ser adjuntora. Mas tudo que ele ia falar com Adão no jardim, ele procurava Eva? Não, a responsabilidade era de Adão. Quando Jesus veio no seu ministério, teve várias mulheres que foram ajudadoras, conforme a Bíblia fala para nós, a palavra de Deus fala. Mas quem que ele foi chamando primeiro? Homem. Chegou ali, chamou 2, depois foi ali, chamou mais 2, até completar todos aqueles que ele queria que estivesse com ele. E o restante, esses são de responsabilidade. Esses são para fazer uma obra específica. Esses são para dar continuidade.
Fala da palavra de Deus, isso é bom. Então nós vamos ver aqui, ó, que no rasgar do véu, quando a cortina do templo ela se rasgou, que Jesus entregou o Espírito, olha só, irmãos, olha o benefício.
Principalmente quando nós deixamos nos levar para podermos estar dando lugarzinho para o pecado. Mas o sacrifício dele, sabe o que fez contigo e comigo? Nos reconciliou. Efésios capítulo 2, o verso 16 fala assim, ó: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Você era inimigo de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício dele, ele nos aproximou. Hoje nós somos amigos de Deus, servos de Deus, com liberdade de estarmos na presença dele. Olha, irmãos, quer mais do que isso? Um montão de gente está esperando aí, igual já foi falado aqui também. Talvez você está esperando aí a tua bênção material, só aquela material. Mas a Bíblia também nos fala que se nós, é o apóstolo Paulo, ele ensinando para nós, deixou para nós escrito, se nós estivermos esperando em Deus, só aqui nesta vida, ó, só as bênçãos materiais, só nas coisas que nos satisfaz, nós somos os mais miseráveis dos homens. Só cremos que Deus pode fazer aqui, só pode satisfazer o nosso desejo só aqui nessa terra, e a esperança de estar com Ele na glória, que é a maior esperança que um ser humano pode ter. Entrar no céu pela porta, o que você quer mais? Irmãos, eu estou pregando aqui denominação. Cada um, eu sei que aqui tem assembleanos, tem metodista, tem batista, tem universal, tem tudo. Nós aqui não pregamos religião, mas a gente prega Jesus Cristo Salvador. Glória. Ele é o centro de todas as coisas. Onde você está servindo a Ele, certamente Ele vai te tirar de lá no momento certo. Se Ele achar que lá não é o lugar para você, Ele te tira de lá. Porque aconteceu assim no nosso campo. Tinha uma irmã que aceitou Jesus, estava lá na igreja batista, mas daquela tradicional. Falar em mistério lá, o negócio, o pastor pegava. Aí a irmã estava lá no banquinho, assim, igual o senhor está ali sentado, toda tranquila ali. Daqui a pouco o Espírito Santo desceu sobre ela lá, ela começou a falar: pastor, sai daqui, minha filha, levanta aí, vai embora, procura um lugar que adere isso aqui não temos esse costume não, mas aqui é a liberdade. Você pode ser de qualquer lugar, mas aqui é a liberdade. Só não pode ser de macumba, que se entrar aqui o demônio vai se manifestar, mas para cair isso aí. Porque aqui é o Espírito Santo que faz a obra na vida. Então o terceiro benefício, irmãos, que nós vamos ver aqui, que foi trazido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Olha só, Ele nos trouxe uma coisa que nós, muitas das vezes, nós não queremos ter uns com os outros. Pegaram aí? O que falta muitas das vezes? Comunhão. Jesus Cristo com o seu sacrifício, ó, comunhão. 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 1 e verso 9. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 1, verso 9. Olha o que a palavra fala para nós. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Ele não morreu à toa pela tua vida, não. Ah, mas isso já foi há 2000 anos atrás. O que importa? É a única morte que vale. É a única morte, o único sacrifício que nunca vai apagar enquanto a terra existir. É o sacrifício de Jesus Cristo. Alguns aí também às vezes citam. Se você for em tal lugar, tu vê a cova de Maomé, tu vê lá a sepultura, né? Se você for lá não sei onde, você vai ver ali jazia o fulano. Mas vai lá na de Jesus, que está escrito lá: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E foi o que aconteceu. Ele ressuscitou. Então não tem nada melhor do que você, se quer procurar, claro que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Se nós não tivermos comunhão, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos aqui, que eu estou vendo, como eu vou ter comunhão com Deus, que eu não vejo? Eu vejo pelos olhos da fé. Mas se eu ficar naquela grosseria, não vou com a cara de fulano.
A irmã também, não vou não. Não vou com a cara da senhora. Ó, vou perder meu tempo aqui. Não tem condições. Então ele está te chamando. Se você não tem comunhão, se ainda não tem essa comunhão com Deus, hoje é dia de você receber ela. Se você perdeu, porque tem gente que perde. Outrora eu estou aqui pregando a palavra. Outrora eu estou aqui louvando a Deus. Eu estou glorificando Ele. Aí amanhã, por um descuido, eu dou um vacilo e vou lá fora. A comunhão continua? A comunhão ela perde. Não vem nessa de que eles irmãos, olha, eu estou aqui fora, mas tenho comunhão com Deus. Isso é mentira do diabo. Isso é para enfeitar, entendeu? A tua vida, para te prender naquilo que você está fazendo. Porque a comunhão você já perdeu há muito tempo. Adão perdeu a comunhão. Ele foi expulso do lugar que ele estava. Aonde ele estava, ele tinha comunhão. Deus deixou de falar com o homem Adão. De lá para cá, voltamos a ter essa comunhão para Deus continuar falando conosco novamente. Hoje ele fala de diversas maneiras, está falando conosco através da palavra, fala através de revelação, fala através de visão, usa os vasos através de profecia, fala dentro da sua necessidade, não te esconde nada, mas é necessário que você ouve e receba a comunhão. Ele está te chamando, ele é fiel, a palavra já começa por aqui, ó. Fiel é Deus, tem vírgula aqui, ó. Pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós concluirmos ali a palavra de Deus, o quarto benefício que eu vejo aqui para a tua vida e para a minha vida, para nós darmos continuidade enquanto estivermos aqui adorando o Senhor nesta terra e fazendo o seu querer. Breve vai acontecer esse quarto aqui para concluir. Nós vamos sair dessa terra. Acredite você se quiser. Se não quiser ir, não tem problema. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, não, Luiz. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Então não é obrigado. Ninguém é obrigado a querer almejar o céu. Agora, se está almejando, faz de tudo para entrar por ele com uma vida santa diante dele. Buscar essa santidade. Olha o que ele preparou para nós, né? O que nós estamos vendo aqui, o quarto benefício. Ele nos trouxe o sacrifício de Jesus Cristo, vida eterna. Romanos, Epístola de Romanos, capítulo 6, versos 22 e 23. Está escrito assim, ó. Mas agora
Lá no trono dele tem os anjos que não se cansam de ficar assim, ó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você fala uma vez o pregador, eu não faço isso, porque eu não gosto, prefiro que você fique caladinho, dá glória se quiser. Mas tem pregador que gosta, dá para tu dar um glória, né? Dessa boca de fogo aí, né? Boca não sei de que eles falam tudo, dá glória se quiser, mas lá não falta glória para ele. Os anjos estão lá dando glória o tempo todo, mas ele quer a glória que sai da tua boca, a exaltação que sai da nossa boca. Por quê, irmão? Nós somos obra-prima das mãos de Deus. Porque mais ele achou bom quando fez foi o homem. E o diabo quer desfazer de tudo isso. O diabo quer desfazer da vida do homem e jogar ele na sarjeta sempre. Para quê? Para tentar acusar Deus. Mas ele não tem lábia para isso. Qual lábia que um pecador vai ter diante de Deus e acusar Deus em alguma coisa? Vai ser condenado depois, vai ser lançado no lago de enxofre, de fogo, junto com aqueles que o adoram. O lugarzinho está reservado lá. Tá bom? Então fica com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Talvez não seja a palavra que você estava esperando nessa tarde, mas foi a palavra que eu fiquei aqui estudando o tempo todo para poder trazer para nós hoje. Que Deus continue abençoando a tua vida. Eu passo assim o trabalho para a nossa irmã Cecília. Louvado seja Deus, né? Que Deus possa abençoar cada um. Mas tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer fazer uma aliança? Quer retornar à casa do Pai? Tem alguém, irmão? Quantos crentes tem aqui? Levanta a mão. Que serve ao Senhor. Tem muitos que ainda não servem, né? Mas Deus está te dando uma oportunidade hoje. Porque naquele grande dia Ele vai chamar pelo teu nome. E hoje você está aqui, ó, desde as 3 horas, 6 horas. Não está à toa. E essa palavra é palavra de salvação. É uma palavra que muitos não gostam de ouvir, nem muitos gostam de pregar. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aquele que não tem parte comigo no pão e no sangue, não faz parte comigo. Né? Que Deus possa abençoar, passando para o meu filho Mauro. Né, irmão? Pode Senhor, irmão. Amém. Não vou falar muito, não, tá? Sabe? Glória a Deus. Tem gente que fica assim, poxa, pastor falou pra caramba, não é? Porque quem fica muito tempo sem fazer o que gosta, quando faz, não é? Eu só estava ali, porque quantas vezes eu vi ele parado ali, só levantando a mão e às vezes não conseguindo dar glória direito, falava nada. E hoje Deus deu a oportunidade para ele estar pregando.